Oi, meus caros, para dar andamento então à nossa playlist, vocês terão que executar aí um programinha que eu deixarei, é o Why Not Win 11, eu deixarei na descrição desse vídeo o link dele. Ele não é da Microsoft, eu prefiro ele porque ele aponta certinho cada requisito que de repente o seu dispositivo não venha a atender, tá? Então vamos começar pelo primeiro aí, beleza? Arquitetura. Então é necessário que você tenha um sistema operacional com arquitetura 64 bits. Existe uma outra que é a 32 bits. É mais limitada, por exemplo, a arquitetura 32 bits o sistema operacional só reconhece até 4 GB de RAM, né, o sistema da Microsoft, mesmo que você tenha mais que isso. E caso você não atenda a esse requisito, como que eu posso alterar a arquitetura? Somente realizando uma nova formatação. Não há uma opção, não há uma forma de fazer essa alteração senão através da formatação, tá? Aí na hora de instalar o sistema operacional, escolha a opção 64 bits. Método de boot, nós teremos aí o legacy ou legado em algumas traduções, tá? Que é o método mais antigo, e a Microsoft exige o método UEFI. Esse método é mais recente, tá? Como que eu faço para alterá-lo? Nós temos que entrar na Symos, ou seja, popularmente conhecida como BIOS, e nela alterar o método de boot. Algumas Symos possuem apenas o método Legacy. Infelizmente, essas placas estão fora de questão. Quem é proprietário desse tipo de placa vai ter que trocá-la caso queira executar o Windows 11. Algumas outras terá somente o método UEFI. Essas, beleza, já atendem o requisito. E outras terão uma opção, né, uma mobilidade aí. Elas permitirão você escolher Legacy ou UEFI. Nesse caso, você terá que escolher UEFI. Caso já está nesta opção escolhida, ou você acabou de escolher, reiniciou o sistema operacional e aqui nesse programa ele continua apontando como método de boot como Legacy, aí também tem um outro fator, que é a partição do disco. Mas enfim, isso é um outro assunto que a gente chega daqui a pouco, beleza? Mas esse é o caminho para alterar um método do boot. Compatibilidade com a CPU. O meu consta como listado como compatível, ou seja, a Microsoft ela lançou uma lista, tá, meus caros? Aqui, ó, eu vou deixar o link na descrição, onde possui aqui os processadores que estão apontados como suportados para o Windows 11 aqui, tá? Compatíveis. São processadores a partir da 8ª geração. Isso significa que se o seu processador não está listado como compatível, ele não é da 8ª geração, então você precisará trocá-lo, porque não tem placa-mãe que aceite processador de 7ª e 8ª geração. Tem placa-mãe que aceita de 6ª e 7ª e de 8ª e 9ª, mas de 7ª e 8ª não. Então, se o seu processador é anterior à 8ª geração, provavelmente você terá que trocá-lo, tá? E ao trocar o processador, você terá que trocar então a placa-mãe, porque não vai ter a placa-mãe que aceita a 7ª e a 8ª. Então você também terá que trocar a placa-mãe, e trocando a placa-mãe também terá que trocar a memória. Então é basicamente um kit, né? um equipamento novo aí. Você pode manter apenas o seu dispositivo de armazenamento, HD, SSD, fonte, né? E placa gráfica, de repente, né? Caso tenha. Núcleos da CPU é recomendável que seja, né? A Microsoft exige, recomendável não, ela exige que seja 2 ou superior. No nosso caso aqui tem 6 núcleos. Então, para vocês entenderem, cada núcleo ele fatia o processamento, é multitarefa, então ele fatia o processamento. Cada núcleo fica responsável por uma etapa. A hora que conclui-se o processamento, um núcleo conclui sua tarefa, o outro já tem a próxima etapa pronta, e o outro também, e isso permite com que seja mais ágil, tá? Fique mais rápido. Porém, isso não depende só do processador. Se você tem uma aplicação que ela não é multitarefa, ou seja, ela não se divide, ela vai depender apenas de um núcleo, esta aplicação continuará sendo lenta, e aí o problema não é do seu dispositivo, é da aplicação que não é multitarefa. Apesar que a maioria hoje em dia já
suporta essa tecnologia, beleza? Frequência tem que ser superior a 1 GHz, né? 1 GHz ou superior, no nosso caso aqui 2.8 GHz, então está tranquilo aqui, o processador atende os requisitos. Nosso próximo requisito é direcionado aí à multimídia, né? Áudio e vídeo. Então nós temos aqui a exigência da Microsoft que seja o DirectX a versão 12, que é a mais recente, que isso é o que? É um pacote de APIs responsável aí por otimização de áudio e vídeo para o sistema operacional. Tá? Ele é muito utilizado para jogos, para programas de render, né? Revit, Blender, então programas de renderização, ou até mesmo de visualização de mapas onde precisa renderizar as imagens, como o Google Earth, motores, né? Google Earth. Então é necessário ter aí essa biblioteca, tá? Caso você não tenha, basta baixar e instalar aí da Microsoft. Para realizar esta correção, eu vou fazer um vídeo posterior, não vai ser nesse vídeo, tá? Esse é apenas uma explicação aí, e daí, de acordo com o que o requisito que você não atender, você vai lá e executa o que eu demonstrar no vídeo posterior. O WDD-M2 é uma espécie de homologação da Microsoft para os fabricantes de placas de vídeo. Quando ela lançou o Windows Vista com o tema Aero, então ele exigia um pouquinho mais graficamente, né? E a Microsoft lançou aí uma homologação para que esses fabricantes pudessem garantir o funcionamento com o Windows Vista usando o tema Aero. Ainda bem que esse tema foi descontinuado lá no Windows 8, 8.1, o 10 e todas as suas compilações não exigiram muito graficamente a respeito disso. Porém, agora com a vinda do Windows 11, a Microsoft traz esse fantasma aí de novo para assombrar a gente. Apesar que até o momento está tranquilo. Talvez na época, por ser uma homologação, uma tecnologia nova, muitas pessoas tiveram essa dificuldade. Hoje, quase que todas as placas gráficas atendem a esta homologação. Caso o seu dispositivo não atenda, aí vai depender, tá? Caso ele não atenda. Se a sua placa gráfica ela é integrada na placa-mãe, ela é um board, será necessário você ou trocar a placa-mãe, que eu acho que não vai sair barato, né? Por uma placa que possua esta homologação, ou colocar uma placa gráfica dedicada, off-board, tá? Que tem essa homologação, que eu acho que a segunda opção é mais viável, tá? Se você tiver nessa situação. E caso você já tenha uma placa off-board que não atenda, infelizmente você vai ter que trocá-la e trocar por uma que atenda. Beleza, pessoal? Vamos ao próximo item. Bem, quanto à memória, que é a opção RAM instalada aqui, nós estamos com 16 GB, é mais que suficiente. A Microsoft exige que tenha no mínimo 4, tá? Se você tem menos que 4 GB, meu caro, aí nós temos um problema, porque aí é necessário fazer um upgrade, é algo físico, tá? Você tem que comprar lá uma plaquinha de memória para acrescentar. Porém, tem que se tomar cuidado, então procure um profissional de sua confiança, porque na maioria dos casos, principalmente se for notebook, vai ter que abrir, né, e verificar, porque alguns notebooks, eles possuem a memória acoplada, né, integrada na placa-mãe, então não é possível você fazer um upgrade. Nesse caso, só lamento, você vai ter que comprar um novo dispositivo, tá? Em outros casos, que é a maioria, ele, por mais que ele tenha ela integrada, ele vai possuir um slot extra ali, um encaixe, né? Onde você pode adquirir um novo módulo e encaixar ali. É bem simples, é só encaixar, desde que a frequência seja correta e adequada para o seu dispositivo. Beleza? O próximo requisito é o boot seguro. Para isso, basta acessar a CMOS, a vulgo BIOS, e habilitar. Se você não tiver essa opção, infelizmente a sua placa-mãe não é compatível com o Windows 11, então você vai ter que trocar, tá? Se você tiver essa opção, basta habilitá-la, é bem simples. Isso aqui é um modo que garante aí softwares autênticos, né, com os respectivos hardwares, tá? Então ele garante um nível de segurança, ele não permite que
pendrives deboots ou drives de CD deboot sem a autorização do usuário. Tanto que em alguns casos você vai ter que desabilitar o boot seguro, fazer uma formatação do seu equipamento e depois habilitá-lo. É um exemplo, tá? Então é para isso que ele serve. Espaço disponível requer 60 GB, então você tendo aí 60 GB, apesar que a instalação não vai utilizar tudo isso, tá? Mas é o que é requerido aí pela Microsoft. O último requisito é a versão do TPM, tem que ser TPM versão 2.0. Então você pode ter a tecnologia, mas de repente ela não atende a versão 2.0. Então você terá que trocar aí o seu hardware. Pode ser que é um chipset, tá? Então pode ser que ele esteja integrado na sua placa-mãe ou, em alguns casos, no seu processador, tá? A TPM é uma tecnologia responsável por garantir a segurança do boot, né, da inicialização aí do seu sistema, inclusive de garantir a criptografia de biometria, por exemplo, né, verificação biométrica. Então, se você possui aí uma verificação biométrica no seu equipamento, provavelmente você vai ter o TPM. Caso você não saiba como ativá-la na Siemens, vou demonstrar então a partir dos próximos vídeos. Basta você seguir essa playlist e você vai aprender aí como alterar o que é possível aí na Siemens ou no Windows, no caso Windows 10, deixar preparado para poder receber aí o Windows 11. Esse vídeo aí é feito para você, atender a você, meu caro, que eu sei que você está aí assistindo curioso para saber como é que faz para instalar o Windows 11, não sabe. É um vídeo mais técnico, tá? Para profissionais da área, tá bom? Eu espero que tenha agradado aí e eu fico aguardando você retornar aqui para continuar essa playlist.